Tudo muda quando a gente muda. Já ouviu essa frase? Talvez ela se tornou um clichê para você. Mas a Bíblia, ela diz em Romanos 12, versículo 2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, depende da sua tradução. Vamos refletir um pouquinho mais sobre isso? Então vem comigo. Olá, lindonas e virtuosas, graça e paz. Está tudo bem com você? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Espero que com você também esteja tudo bem. Eu sou Kátia Bruno e esse é o nosso canal Provérbios 31, um canal feito para você, mulher virtuosa. Hoje eu quero refletir um pouquinho junto com você sobre uma frase que hoje ela está, digamos que em alta, no auge. A frase que diz: tudo muda quando a gente muda. Será que isso é uma verdade? Será que isso funciona mesmo? Bom, a Bíblia diz em Romanos no capítulo 12, versículo 2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a Bíblia conta uma história que eu acho fantástica. No livro de 1 Samuel, no capítulo 1, nós lemos a história de uma mulher chamada Ana. Talvez você já ouviu essa história inúmeras vezes. Mas hoje eu te convido a olhar sobre uma outra perspectiva a história dessa mulher. A Bíblia conta que Ana era casada com um homem chamado Eucana. E como naquele tempo existia o costume de um homem ter mais do que uma mulher, Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. A Penina podia dar filhos e tinha vários. Ana não tinha nenhum filho. E a Bíblia conta que todos os anos eles subiam ao templo lá em Siló para oferecer o sacrifício. E Ana ficava triste porque ela era provocada diariamente pela outra, a Penina. Ela era provocada e é como se a Penina falasse com ela todos os dias: eu posso, você não pode, eu tenho, você não tem. E Ana ficava muito triste com essa situação. E a Bíblia diz que certa vez eles subiram ao templo. E Ana estava tão triste que ela não comia, ela só chorava. E o seu marido então pergunta para ela: por que você não come? Por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Será que o meu amor não é suficiente para você? Ana, ela chorava por aquilo que ela não tinha. Ana não conseguia enxergar que ela não tinha filhos, mas ela tinha o amor do marido. A Bíblia diz que quando Eucana ia oferecer o sacrifício, ele dava uma porção excelente para ela, porque ela era amada por ele. Ele chega a ponto de dizer para ela: será que o meu amor não é suficiente para você? Ou seja, eu não posso te dar filhos porque o problema não está comigo, né? E a Bíblia fala que Deus cerrou a madre de Ana. Então ele dava ali uma porção excelente, uma porção dobrada. Para Penina, ela dava filhos a ele. E com certeza ele gostava dela, mas a Bíblia destaca que ele amava Ana. Porém, ela não se contentava com isso, ela queria filhos. Então, quando ela subia para adorar, ela subia triste, subia chorando. E ela não conseguia se conformar com aquela situação. E de fato, ela não tinha que se conformar. Mas olha só, eu acho interessante que no versículo 6 fala que todas as vezes que eles iam lá oferecer o sacrifício, Ana, ela ia triste, emburrada, chorando. Era tempo de festa, porque eles subiam, era uma festa anual que acontecia, então eles sacrificavam e faziam uma festa. Então ela não comia, ela só chorava. Imagina só, a mulher vai para uma festa e porque ela não tem filhos, algo que não está no alcance dela, nem no alcance do marido, ela ficava, ao invés de se alegrar, ela chorava. Eu não estou dizendo que era fácil para Ana passar por aquela situação.
Não era, com certeza não era. Deve ser horrível ter alguém que esfrega na sua cara o tempo todo que ela pode e você não pode. Deve ser horrível. Mas deixa eu te trazer um pouquinho para a frase que eu comecei o vídeo. Tudo muda quando a gente muda. A Bíblia diz que quando Ana decidiu mudar o seu comportamento, as coisas também mudaram. Algo diferente aconteceu quando Ana decidiu mudar. Olha só, o texto, ele diz o seguinte no versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber, Ana se levantou com a alma amargurada, chorou e orou ao Senhor. Ela levantou, comeu e bebeu, e com a alma amargurada, ela foi orar ao Senhor. Ou seja, ela falou com a pessoa certa. O versículo 12 fala que ela orava silenciosamente. Ela chorava e orava e não se ouvia som da sua boca. Ela balbuciava palavras. Isso significa o quê? Intimidade com Deus. Ela não saiu gritando para o templo todo escutar, para todo mundo que estava ali, porque com certeza ela não estava sozinha. As pessoas iam anualmente, então muitas aproveitavam a oportunidade para ir ali fazer suas petições. Então ela não foi batendo no peito e gritando e falando Deus me socorre e tal, não. Ela silenciosamente, ela falou com Deus ali na sua intimidade. No versículo 13 e 14, fala que Eli, o sacerdote, ele, olhando aquela situação, talvez ele nunca tinha visto uma mulher orar daquela forma, uma mulher tão amargurada, e as mulheres não tinham muito costume de ir ao templo orar, porque tinha as repartições. Ele olhando aquela situação, quem sabe ele pensa, eu tenho que chamar a atenção dessa mulher. E ele fala pra ela, você está bêbada uma hora dessas? Porque afinal de contas eles estavam em festa, gente. Lembre-se, os judeus, a bebida preferida deles era o vinho. Então toda festa deles tinha vinho. Era festa, então ele pensou, ela está bêbada, ela está embriagada. Ele falou, mulher, você está bêbada, vai embora, curar essa ressaca. Então olha só, ela sofreu críticas. Ele pensou que ela estava bêbada, mas olha o que ela disse, versículo 15. Não estou bêbada, meu Senhor, estava derramando a minha alma perante o Senhor. Ela foi humilde. Ela nem precisava justificar para ele o que ela estava fazendo. Mas ela disse, não, eu não estou bêbada, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. E sabe o que aconteceu por causa dessa atitude? Ele mesmo estando fora do propósito de Deus, lá no versículo 17, ele disse para ela assim, que seja concedida a sua petição, vá em paz, que o Senhor conceda a sua petição. Ela creu. Ela creu na palavra que o sacerdote deu para ela, e lá no versículo 18 diz que ela se levantou, comeu e bebeu, e já o seu rosto não estava mais abatido. Ela creu aquilo que o sacerdote falou para ela, então ela se alegra. Ou seja, ela pediu e creu que Deus ia fazer. Como? Ela não sabia, mas ela recebeu e ela se alegrou. Na manhã seguinte, diz lá no versículo 19, que eles adoraram a Deus. Eles, não fala ela, eles, ou seja, a família. Eles adoraram ao Senhor em família. Eles se alegraram e festejaram ao Senhor, porque afinal de contas foi para isso que eles foram lá. Aquela festa que acontecia anualmente era uma festa no qual eles sacrificavam e adoravam ao Senhor. Então ela adorou ao Senhor. Ela adorou a Deus mesmo sem saber o que ia acontecer, ou seja, ela mudou a mente, ela mudou a sua atitude, ela mudou o seu comportamento. E aí lá no versículo 19, na parte B, fala que quando eles chegaram em casa, ela e o marido tiveram relação sexual.
E nisso, sabe o que aconteceu? Deus visitou o ventre daquela mulher, concedendo a ela o seu pedido, a sua petição, aquilo que ela tanto almejava. Deus concedeu a ela e ela gerou Samuel. Depois de Samuel, ela teve mais 5 filhos. Samuel, ele se tornou um juiz, um sacerdote e um profeta. Foi ele que ungiu o profeta Davi. Então, os filhos de Penina não têm história, não são lembrados. A Bíblia não fala nem o nome deles nesse texto. Mas Samuel foi lembrado. Samuel marcou a sua geração. Tudo isso porque quando Ana mudou, tudo em volta dela mudou. Ou seja, essa frase, ela é muito verdadeira. Tudo muda quando a gente muda. Uma mente transformada transformou a vida de Ana, transformou a família, transformou a história dessa mulher. A atitude que ela teve em se levantar, em agir, não lembrando do que estava acontecendo ao seu redor. Ela decidiu fazer diferente e algo diferente aconteceu. Então hoje, que essa história, ela sirva de exemplo para você, mulher, que talvez está aí anos e anos lamentando e chorando por algo que você não tem, por algo que você ainda não alcançou. Se alegre pelo que você tem. Ana, por anos e anos, ela não se alegrava porque ela não tinha filhos. Mas ela esquecia de se alegrar que ela tinha um marido que a amava. Quando ela decide então mudar, tudo mudou em volta dela. Inclusive, a sua oração foi respondida. Então que hoje você aprenda com a história dessa mulher fantástica, que mudou a sua mente, mudou a sua história e marcou a sua geração. Que você também possa marcar a sua geração, possa marcar a sua história, mudando a sua mente, transformando a sua mente, tá certo? Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta o vídeo, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe aí com as amigas, tenho certeza que você lembrou aí de uma amiga que precisa ouvir esta mensagem. E que o Senhor Jesus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.